Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez é com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para conversar um pouco, para aprendermos juntos, para caminharmos juntos. Mas antes de iniciarmos, como sempre, vamos pedir uma prece, fechar os nossos olhos, para que possamos pedir que o amor do nosso Mestre Jesus neste momento nos envolva, através dos benfeitores espirituais que já se fazem presentes ao nosso lado. Que possamos, Pai, nesse momento ser merecedores das suas bênçãos, do seu amparo. O Senhor sabe as nossas necessidades, sabe os nossos desafios, e que possamos nesse momento ser fortalecidos, ser acalmados e ser amparados em todas as nossas necessidades. Que possamos também, Pai, neste momento, poder ser um pouco de doadores também dessas energias. Sabemos que tantos irmãos ao redor do mundo passam também por desafios como nós. Que possam essas energias também chegar até eles e confortá-los da mesma forma que neste momento o Senhor nos conforta. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Que possamos assim, Pai, ser merecedores do seu amparo, do seu carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um tema que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e que a gente fala dele, mas muitas vezes não para pensar alguns detalhes que envolvem esse sentimento, na verdade, que é o sentimento da esperança, né? E a esperança, no dicionário, ela é definida como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Essa é a definição que está no dicionário de esperança. E realmente é isso, porque quando a gente traz, né, na nossa parte mais religiosa, diz que ela é uma das 3 virtudes, juntamente com a fé e com a caridade. Então elas estão interligadas entre si. Juntamente com com a esperança, vem um termo muito interessante chamado esperançar. Que o que é? Qual a definição de esperançar? Almejar, sonhar, buscar, agir. É contrário de esperar. Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o como irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes, passa a ser a nossa mola propulsora. Mas aí a gente vê bem a diferença, em que a esperança ou esperançar não significa ficar parado, ficar estático. Tudo tem que ter a nossa ação, tudo tem que ter a nossa parte, né? Quando a gente diz assim que a gente pede ao Pai algo que nós precisamos ou que nós desejamos, sempre existe aquela questão de que nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não ouve tanto isso? Então, isso é esperançar. Esperançar, além de almejar, sonhar, buscar, é agir. É o contrário de ficar apenas esperando. Então, somos seres ativos na nossa vida, naquilo que buscamos e na responsabilidade de realmente alcançar aquilo que desejamos.
Então não é só ficar esperando. Só que muitas vezes a gente acaba ligando a esperança com a expectativa. A expectativa, ela é muito ligada muitas vezes ao lado material, ao lado da matéria. E nem sempre a gente alcança aquilo que desejamos, que gostaríamos no mundo material. E isso faz com que a gente acabe se decepcionando, acaba nos provocando decepção. E por que a gente se decepciona? Qual o motivo da gente se decepcionar? Né? Quando a gente se decepciona, a gente cai na desesperança. Desesperançar, que é o contrário, né? Então, isso normalmente resulta do quê? Por que a gente cai nessa desesperança? Por que a gente se decepciona quando a gente não alcança alguma coisa? Sendo que a gente esquece, e aí a gente tem aquela questão de, nossa, Deus não me agraciou com isso, né? Deus não me deu isso que eu pedi com tanta fé, com tanta esperança, e Deus não me deu nada disso. Né? Então, assim, isso resulta normalmente, essa decepção, essa desesperança, devido à nossa própria insensatez, né? A nossa incompreensão. E essa incompreensão de que muitas vezes aquilo que eu pedi, aquilo que eu almejei naquele momento, muitas vezes não era o momento. Muitas vezes não era o meu necessário naquele momento. Então, uma série de situações pode levar a isso. E isso acaba trazendo para a gente fardos pesados, né? Traz para a gente, sobrecarrega a gente de sentimentos negativos que a gente não precisaria estar carregando. Né? E, consequentemente, isso tira de nós as nossas forças e traz a desesperança dentro da gente. E aí, como é que a gente faz para buscar, né, para combater essa desesperança? O que a gente faz para renovar as nossas esperanças? A primeira coisa, uma coisa muito importante, que Jesus, né, já nos lembrou e já falava disso para nós, na imortalidade da nossa alma. Que nós não somos seres viventes só esse momento, que somos seres imortais. Então, quando a gente começa a lembrar isso, a gente amplia o nosso campo de visão sobre toda essa situação. A gente começa a compreender os nossos desafios, as nossas dificuldades, o nosso não alcançar os nossos desejos como um processo evolutivo da nossa vida. A gente começa a ter a compreensão de causa e efeito. Né? O que é que eu fiz que neste momento faz com que esta reação esteja, né, acontecendo. E principalmente entender que os nossos desafios, eles são oportunidades de aprendizado. São oportunidades pela prova redentora, como a gente fala, né? O que seria essa prova redentora? São situações que muitas vezes nós escolhemos passar, embora esquecidos neste momento, para justamente o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Foram escolhas nossas. Ou pela expiação libertadora. O que seria a expiação libertadora? A lei de causa e efeito. Situações que muitas vezes no passado eu realizei por ignorância minha na época, por não compreender, né, tudo que a gente ainda, né, aquele amorzinho que a gente tem dentro da gente, aquela semente, né, que a gente sempre fala, ainda não ter germinado naquela época, muitas vezes a gente praticou atos e que o Pai, pela bondade divina dele, permite que a gente, por uma expiação, que a gente chama de libertadora, uma expiação libertadora, consiga ressarcir tudo isso que a gente fez no passado e que hoje a gente compreende diferente, né? Então, olha como a obra divina, né, é muito além do que a gente consiga
imaginar. E libertadora porque realmente nos liberta de um fardo do passado, que a gente pode hoje, muitas vezes, ressarcir, inclusive com amor, não necessariamente com sofrimento e com dor. Então, nos momentos de desafios, a gente buscar Jesus, né? Buscar Jesus através de oração, das preces, para renovar as nossas esperanças. Por que buscar Jesus? Porque Ele é o nosso modelo. Ele deixou todo um código de ética para nós, para que a gente possa realmente, através desse código de ética, de tudo que Ele passou para nós, a gente realmente consiga trilhar o nosso caminho da forma mais correta, da forma que a nossa ainda, né, imperfeição permite que a gente trilhe. Deixando através da oração que a esperança invada novamente a nossa alma, que ela possa nos preencher, né? Porque Deus, Ele sempre dá uma oportunidade da gente refazer o caminho, recalcular a rota, ou seja, renovar as nossas esperanças. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, depois se vocês quiserem ler na íntegra, ele vem justamente nos falar, né, que o homem, ele pode aumentar ou suavizar o amargor das suas provas, dependendo do ponto de vista com que ele encara, né, a parte material e a parte espiritual. Então, quando você dá valor, como a gente sempre fala aqui, não que a parte material a gente deva relegar a segundo plano, não é isso. Estamos num plano físico, temos um corpo físico, temos a responsabilidade, né, neste plano físico e de manter essa parte física nossa, mas que isso não seja a prioridade, que tenhamos equilíbrio entre o espiritual e o material, né? Então isso vai depender muito da relevância a que nós damos a cada uma dessas partes. Então muitas vezes, como eu falei, a gente acaba agravando o nosso sofrimento por culpa nossa mesmo, porque a gente acaba, não por culpa, não seria culpa, mas por falta de compreensão, né? De compreender aquela situação. Então a gente acaba ficando mais doído, né? Dá para entender? E a gente compreender que essa vida corporal é passageira, que ela vai passar, que o que vai ficar é a vida espiritual e que o aprendizado que vem com tudo isso é o que realmente vai ficar para nós. E quando a gente começa a compreender tudo isso, a gente tem a nossa esperança renovada. Num outro capítulo do Evangelho também segundo o Espiritismo, que também seria interessante se quiserem ler na íntegra, no capítulo 19, item 11, ele vem nos falar que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Então, mais uma vez, como a gente disse lá no início, são 3 virtudes inseparáveis, porque a fé e a esperança são as nossas molas propulsoras, são elas que nos fazem olhar e enxergar, né, aquela a frente ali, né, enxergar, como diz assim, a luz no fim do túnel. E na verdade, eu ouvi isso de uma amiga minha falar, eu não lembro bem de quem é essa frase, mas ela disse assim que a esperança não é a fé no fim do túnel, ela é a luz que ilumina o túnel. Eu não sei acreditar essa frase de quem eu ouvi dessa minha amiga e achei que caberia bem aqui. E realmente ela não é a luz do fim do túnel, ela é a luz que ilumina todo o túnel, toda a nossa trajetória. A esperança tem que iluminar toda a nossa trajetória. E Jesus nos falou muito da esperança, né? Dessa esperança nesta vida espiritual, no acreditar nela, no Sermão da Montanha. Quando ele nos fala,
né, desta vida verdadeira. Então ele traz realmente esta mensagem de esperança. E ele nos trouxe essa mensagem de fé e de esperança não só nas palavras, mas ele exemplificou, né, em cada ato, em cada passo, em cada situação que ele vivenciou aqui, que ele demonstrou para nós toda essa esperança e essa fé. Então ele exemplificou com muito amor e com muito carinho. Por isso que eu digo que quando a gente começa a cair na desesperança, é através da oração, buscando esse amor de Jesus, que a gente vai conseguir renovar as nossas esperanças. E aí uma coisa que a gente lembra também, né, dos cristãos, quando eles iam ser jogados nas arenas para os leões. Será que a gente consegue se imaginar nessa situação, nesse momento, passando exatamente por esse momento, sabendo o que iria acontecer com eles, sabendo o que eles iriam passar, né, os cristãos, e mesmo assim eles davam o maior testemunho de fé e de esperança, através de tudo que Jesus tinha trazido e falado para eles. Eu vejo isso como um dos maiores testemunhos de fé e de esperança, que a gente precisa se espelhar nesses cristãos, porque naquele momento a fé e a esperança eram as forças que sustentavam eles ali, naquele momento. Era o que eles tinham para se agarrar. E eles se agarraram com toda a força, com todo o sentimento, com toda a emoção, com tudo que eles tinham de bom. Eles se agarraram e deram o seu testemunho maior de fé e de esperança. Então, meus irmãos, que possamos nós, mesmo diante dos desafios, de todos os desafios que nós passamos, quem de nós não passa os desafios? Eu queria trazer aqui essa mensagem de fé e de esperança, não de desesperançar jamais, jamais. Eu sei que nós temos os nossos momentos de desesperança, pelas nossas imperfeições, pelas nossas inseguranças, pelas nossas necessidades. Quem de nós não tem os momentos de desesperança? Mas que a gente possa fortalecer muito mais a esperança, buscando Jesus, buscando o Evangelho, buscando nos ensinamentos dele, reforçar essa nossa esperança. E que mais do que reforçar a nossa esperança, mesmo muitas vezes diante dos nossos desafios, das nossas dificuldades, mais do que fortalecer as nossas esperanças, sermos semeadores de esperança aos nossos irmãos. Isso é dar a mão ao nosso irmão, é dar a mão ao nosso próximo, mesmo, né, diante das dificuldades. Que sejamos também semeadores da esperança. Que assim seja, Pai, que possamos nesse momento acalmar os nossos corações para podermos receber o passe, para que possamos fortalecer as nossas forças, as nossas esperanças, a nossa fé e nos reequilibrar diante de tudo, diante de todos e diante dessa nossa vida, e ter a gratidão de ter esta oportunidade divina que Deus nos dá. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Acalme meus passos, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado,
com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios, das águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do insensato labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar Tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela minha vida, e também por Tua presença em minha vida. Que assim seja. Vamos então elevando nosso pensamento para que possamos receber a fluidoterapia e pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e vibremos muita paz, amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar e com todos os seus familiares um pouco desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino, seja feita somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.